Hoje eu vou aproveitar que estamos falando de críticas ao Donald Trump. Vou trazer ela, que morou anos nos Estados Unidos, ela que sempre fala de Trump no seu canal, ela sempre dá as atualizações, inclusive as polêmicas. Eu confesso que teve um dia que eu estava ouvindo a Carol, eu fui dormir, aí subiu uma atualização do canal dela para mim, do caso Epstein, bem daquela parte que estava falando das crianças, dos possíveis rituais. Gente, eu não dormi, mano, aquele dia. Eu falei, cara, eu preciso tomar cuidado quando eu for pegar os casos Epstein com a Carol, porque senão eu vou dormir meio impressionada. Eu fiquei assim, gente, como assim as pessoas elas estão comendo criancinha em 2026, cara? Tipo, eu fiquei com isso maquinando na minha cabeça. Alugou um triplex no meu cérebro, né? E aí eu falei, gente, é impressionante. E aí eu quero conversar com ela, então trazer. Enquanto isso, eu já vou pedindo para que vocês contribuam através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Carol, pode te trazer para a tela? Faz um ok para mim. Então, bora lá. Deixa eu colocar lá. Olá! Olá! Boa tarde, Carol. Que prazer. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, todo mundo que está aqui. Bom domingo para todos. Bom domingo, aquele domingão à tarde, né? Que a gente já começa com o Irã falando que teve que romper o cessar-fogo ontem, o Trump falando que o Irã que rompeu, e fica nessa patifaria, né? Eu já tô assim com a guerra, tipo, ai, tá, o que vai acontecer agora? Sabe, você passa assim, o celular e fala, qual que vai ser a loucura do dia, né? E você, Carol? Por que eu tô assim tentando com você já faz algumas semanas? Você vai divulgar teu espetáculo aqui, né? A gente, inclusive, ontem eu não consegui por razões. Eu sou enfermeira de gatos, né? Nesses finais de semana, não consegui comparecer ao teu espetáculo, mas eu quero muito ir. Sem problema. Eu, inclusive, comecei a te acompanhar muito pela maneira com que você fala com muita propriedade do Donald Trump, pela sua vivência nos Estados Unidos e por você acompanhar, né, o que acontece lá. Inclusive, você veio falando do caso Epstein bastante, e acaba que uma coisa se sobrepôs à outra, né? Então, eu quero que você primeiro fale o que você acha, assim, realmente. A gente sabe que ele é megalomaníaco, mas se talvez isso tenha sido um pouco de cortina de fumaça, essas guerras aí, tanto com o sequestro do Maduro na Venezuela, como a guerra do Irã, e esses ataques que ele já indiretamente está fazendo ao Brasil, e também os embargos, né, os bloqueios a Cuba. Se você acha que isso pode ser um pano de fundo aí para esse escândalo, pano de fundo não, uma cortina de fumaça para o caso Epstein, porque teve muita repercussão, muita gente do mundo envolvida. Também a gente sabe que, no fundo, ele quer dominar uma porrada de país. Sim. Né? A gente sabe que ele quer recolonizar o mundo, e se isso pode ser assim um desespero, porque a hegemonia americana ela está em queda livre, graças aí ao crescimento da China e do sul global. Então, na verdade, eu quero que você abra teu coração aqui falando do Trump pra gente. O que você acha? Abre o coração, momento de van. Eu quero te ouvir, você que morou nos States, te ouvir também como uma imigrante. Quero ouvir tudo. Vamos lá, vamos por parte. Manda bala aí, já conta um pouquinho de você pra gente. Vamos embora. Vamos lá. Então, eu comecei a acompanhar muito de perto a questão do Trump, porque eu morava lá, né? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, mas eu já queria ir embora, eu não gostei de lá. Mesmo antes do Trump, eu já não me adaptei. E aí, eu saí de lá depois que eles prenderam uma juíza. Porque a juíza deu uma autorização para um imigrante e não deixou o ICE pegar o imigrante, prenderam a juíza. Depois que prenderam essa mulher, eu falei, tô fora. E eu tenho green card e tudo, entendeu? Mas não vale a pena, né? Viver com medo. Então, o que eu acho, assim, eu acho que sim e não é uma cortina de fumaça
para o Epstein. Eu acho que mas também essa guerra aconteceria mesmo sem o caso Epstein. Porque, na verdade, o caso Epstein está muito ligado. Por quê? Porque é a classe Epstein que está no governo hoje dos Estados Unidos. Então, a gente tem os sionistas e a gente tem a Big Tech. Muitos da Big Tech são sionistas também. E aí, eles têm. Essa galera da Big Tech, eu estou falando do Peter Thiel, estou falando do Elon Musk, eles têm uma filosofia de maluco mesmo, que eles querem que as empresas virem como se fossem reinados, assim, né? Eles querem um feudalismo onde cada empresa tem a sua gerência. Mas tem uma parada também de os Estados Unidos crescer da Groenlândia até o Uruguai. Ser os Estados Unidos. Então, eu acho que a guerra, Groenlândia e aqui América do Sul, Cuba, eu acho que tudo faz parte desse grande plano. E o lance do Irã é Israel. Israel é Epstein. Né? É a classe Epstein que está ali também. Então, eu acho que essa guerra com o Irã ela aconteceria de qualquer maneira, porque o Trump não é de hoje que os sionistas bancam ele. Né? Os sionistas, né? Então, assim, ele é muito. Ele é vendido, ele não tem como. A imagem dele está se desgastando pra caramba. Tem se falado cada vez mais da emenda número 25, que é tirar um presidente por insanidade mental. Né? Mas acho que é bem difícil. Eles dizem que isso é mais difícil do que impeachment, sabe? Então assim, tem esses jogos. Tá isso no jogo. E a coisa mais assustadora que você falou, Lindy, que não consegui nem dormir, porque é assustador mesmo. Porque esses caras, esses bilionários, eles têm poder infinito. Eles já têm poder de rei. Porque eles compram tudo que eles querem. Imagina, se juntar o gabinete do Trump, tem mais dinheiro do que 50 países juntos. Né? Nossa. Então, e assim, esses caras, assim, a gente acostumou olhar para os ricos, ver como se eles fossem alguém que mereceram, chegaram lá por alguma coisa. Não, cara, esses caras são loucos, estão tudo drogado. O Steve Bannon apareceu ontem mijado numa palestra. Apareceu mijado. O que é isso? É metanfetamina. Faz a pessoa, ela nem sente. O Elon Musk vivia se mijando também. Lá, quando trabalhava na Casa Branca, saiu até na revista isso. Porque esses caras usam droga. E eles usam droga e eles não são tão inteligentes como a gente acha que eles são, entendeu? Então eles entram na onda de uns Olavo de Carvalho da vida, assim, entendeu? E pira. E pira. E pira. Só que eles têm dinheiro pra realizar aquilo que eles estão pirando, entendeu? Assim, eu não acho que isso... Quer dizer, eles têm muito dinheiro, né? É difícil falar que não vai dar certo. Mas é que eu acho que essa guerra com o Irã está muito impopular. E o mundo inteiro vai se voltar contra ele, porque a gente não começou a sentir ainda, de verdade, né, as consequências dessa guerra. E eu acho que a gente vai começar a sentir o mundo inteiro vai ficar contra ele. E eu não sei como é que vai ser. Se vão tirar ele, se não vão. Acho que se depender dos republicanos, não tira, não. Eu vi exatamente isso que você está comentando do Trump aqui, destituição de Trump. Os democratas pressionam por destituição com base na 25ª emenda também. Essa foi uma notícia que saiu hoje, né? E exatamente que é o que você está falando. Eu vou até colocar aqui na tela para a gente ver juntos em Shallow Now aqui. Então, os parlamentares do Partido Democrata só tá com um spamzinho básico aqui. É assim, né, cara? Você sabe, né? A hora que vai gravar, os ao vivo da vida, é sempre aquela coisa. Mas o Partido Democrata dos Estados Unidos passaram a defender a destituição do presidente Donald Trump com base na 25ª emenda da Constituição. A mobilização ocorre após declarações do presidente, incluindo a ameaça de exterminar uma civilização inteira em caso de conflito com o Irã. Né? Hoje também ele falou que ia lá dividir tudo, que ia acabar com tudo também. Teve uma live que eu vi de geopolítica falando isso, então ele teve uma fala bastante semelhante hoje. E aqui o debate ganhou força após a condução de Trump em relação aos arquivos do caso Epstein.
e postagens recentes nas redes sociais com ataques ao Papa Leão XIV. As manifestações ampliaram a discussão entre os parlamentares sobre a permanência do presidente no cargo. Então, aqui fala, a quarta sessão da emenda permite a remoção do presidente, caso ele seja considerado incapaz de cumprir suas funções. Nesse cenário, o vice-presidente e a maioria dos integrantes do executivo podem declarar a incapacidade, assumindo o comando interinamente. Então, realmente, aí bem o que você falou, o negócio está ficando tão estranho. Tá, não, e saiu uma notícia ontem. Nisso, né? Ontem saiu uma notícia também que vazou que as altas patentes lá do Pentágono fizeram a reunião sem ele. Eles estão tirando o Trump da sala porque ele fala os segredos de guerra, ele solta, ele faz cagada. E aí os caras fizeram uma reunião lá e ele não participou, diz que ele ficou gritando fora, batendo na porta, tipo assim, diz que foi um auê. Isso saiu ontem, essa matéria. Então, assim, os próprios militares estão com medo desse cara. Do que ele pode fazer, entendeu? Se ele tiver informação sigilosa. Olha que loucura. Aí a sobrinha do Trump também fala que ele está apresentando os mesmos sinais de demência que o pai dele tinha, na idade que o Trump está. Então, assim, a demência dele... provavelmente essa demência dele é do lóbulo frontal, que é que desinibe a pessoa. E ele que já era bem desinibidinho, agora, gente, fala, vou acabar com a civilização, ele tá louco, gente, ele tá desinibido. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!